Olá pessoal, bem-vindos novamente ao nosso canal. Hoje eu vou mostrar para vocês como colocar o Firebird e o seu sistema num único instalador, para quando você for levar o seu sistema no cliente, você executar apenas um instalador e já instalar o banco de dados Firebird e o seu sistema de forma automática. Na aula passada eu mostrei como fazer com o banco de dados MySQL, como gerar um instalador para banco de dados MySQL, ficou faltando falar a respeito do Firebird. E atendendo a pedidos de alguns inscritos do nosso canal, eu resolvi fazer esse vídeo aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é modificar os privilégios do nosso arquivo de instalação aqui que a gente fez na aula passada. Eu vou deixar no card para vocês poderem acompanhar, tá? Para quem não assistiu ainda, assista, senão não vai entender esse vídeo. Então eu vou remover essas duas linhas que diz respeito à nossa prioridade ali, o privilégio de instalação. Então, dessa forma, a gente instala como administrador, removendo essas duas linhas. E depois, pessoal, eu vou mudar aqui o nosso diretório raiz, default dir name, para ele criar o nosso diretório direto na raiz. Para quem viu na aula passada, ele estava criando dois diretórios com o mesmo nome. Então, eu modificando aqui o C2 pontos barra, ele cria direto na raiz. Depois, pessoal, aqui em linguagens vai continuar a mesma e tarefas também. Aqui em files eu vou acrescentar dois arquivos. Primeiro eu vou remover aqui o libmysql, que diz respeito ao MySQL, que a gente viu na aula passada. Então eu vou colocar aqui o nosso arquivo do banco de dados do Firebird, que faltou mencionar na aula passada, tá? Então eu coloco o caminho aonde se encontra o meu arquivo FDB do banco de dados, para jogar junto dentro do instalador, para fazer um pacote de instalação com o arquivo do banco de dados junto. E aqui no diretório de destino, destdir, eu vou deixar a diretiva app, que ele vai pegar a pasta do sistema, a pasta de instalação, o diretório que a gente mandou instalar e mandar criar uma outra pasta chamada bd para jogar o arquivo dados fdb dentro dessa pasta, tá? E depois eu vou vir aqui e vou colocar mais dois arquivos para serem incluídos nesse pacote que vai ser criado nesse pacote de instalação. Um é o próprio arquivo de instalação do Firebird e a outra é o arquivo fbclient.dll. Por que eu tenho que fazer isso, pessoal? Porque como eu vou instalar o Firebird junto, eu tenho que ter um instalador dentro desse pacote que eu estou criando aqui, tá? Então, como que eu vou fazer para ele ser executado? A primeira coisa é localizar ele aqui aonde está no meu computador. Eu criei uma pasta Firebird e joguei os dois arquivos que eu vou colocar, fbclient.dll e o instalador do Firebird. Então, eu copio o caminho dessa pasta aqui, ó. Eu copio ele para ficar mais fácil. E aí eu venho no nosso arquivo de instalação. Lembrando que o FB Client, pessoal, eu peguei aqui da própria instalação do Firebird da minha máquina, tá? Ó, fbclient.dll, dentro da pasta do Firebird, na pasta no arquivo de programa, tá? Então eu copiei ele e joguei aqui. Então eu pego o caminho aonde esse arquivo se encontra, tá? Para o meu instalador poder pegar esse arquivo e compactar tudo no pacote de instalação. Então eu jogo o caminho aqui e esse primeiro arquivo aqui vai ser o fbclient.dll. Então eu vou escrever fbclient.dll. Eu vou até colocar de uma forma diferente, pessoal, para vocês verem que não influencia aqui e depois quando ele for copiado para a pasta de destino, ele vai exatamente com essa forma que eu copiei aqui, o F maiúsculo e depois o C maiúsculo, tá? E aqui eu vou voltar aqui na minha pasta, eu vou copiar o nome do arquivo do Firebird, da instalação. Eu poderia até mudar esse arquivo, renomear ele aqui se quisesse, mas eu vou deixar porque assim ele indica qual versão que é, tá? Então eu estou falando pro meu arquivinho do Windows Setup aqui, pro meu script, que eu quero incluir esses dois arquivos no pacote de instalação. Tá? E quais serão os diretórios de destino desse arquivo? Bom, primeiro o fbclient.dll, pessoal, vocês poderiam dizer assim, mas a instalação do Firebird já copia o
o arquivo fbclient.dll. Nem sempre, tá, pessoal? Às vezes, se você executar pelo instalador normal, ele sempre vai copiar, mas quando você faz por aqui, às vezes o antivírus bloqueia, que foi o meu caso, o antivírus estava bloqueando a cópia do fbclient.dll. Tá? Então eu coloco aqui no -dir a pasta sys, para ele pegar a pasta system do meu Windows e colocar esse arquivo fbclient nessa pasta. Poderia colocar sysvon64 também, mas aí ele só funcionaria para Windows 64, tá? E aqui no diretório de destino do instalador do fbclient, eu vou mandar ele para a minha pasta de instalação do sistema, e depois eu vou colocar aqui em flags delete after all, after install, tá? Ou seja, para ele deletar após a instalação, tá? Por que isso? Porque eu vou descompactar ele do meu instalador, jogar dentro da pasta do meu aplicativo e executar ele para ele ser instalado no meu computador. Então, dessa forma, eu fecho os dois arquivos que faltam para a instalação do Firebird, tá? Aqui em ícones eu vou deixar da mesma forma. E para rodar o nosso instalador do Firebird, eu vou simplesmente criar mais um bloco aqui, ó, com a palavra run, ou seja, execute, né, rode durante a instalação. E aí eu tenho que falar qual arquivo que eu quero que ele rode durante a instalação. E esse arquivo é justamente o arquivo de instalação do Firebird que a gente acabou de copiar. Então eu coloco aqui file name, dois pontos. Aí eu vou colocar onde está esse Firebird, o arquivo de instalação dele. Está na minha pasta do app, no meu diretório de destino do meu aplicativo, da minha aplicação. Então eu coloco app barra o nome do arquivo. Então ele vai executar esse arquivo aqui, tá? Então dessa forma a gente localiza ele em qualquer lugar que o usuário instalou o sistema, tá? E aí eu preciso passar uns parâmetros, pessoal. Para quê? Porque a instalação do Firebird faz um monte de perguntas, então eu tenho que deixar ela automática. Eu não quero que ele faça essas perguntas, eu quero que ele rode de uma certa forma já pré-configurada e acabe sem fazer nenhuma pergunta para nós, tá? Então eu vou colocar aqui um parâmetro entre aspas, barra silent. O que significa isso, pessoal? Significa que ele não vai fazer nenhuma pergunta para nós, ele vai mostrar a barra de progresso ali, instalando automaticamente. Se eu colocar very silent, aí ele não mostra nem a barra de progresso, tá? É mais silencioso ainda. Então aí vocês ficam à vontade para escolher a forma que quer instalar o Firebird. Eu sempre deixo aqui no silent para ver a barra de progresso ali sendo instalada, tá? E depois eu vou adicionar algumas tarefas para eu passar alguns parâmetros, algumas tarefas que eu quero que esse Firebird seja instalado. Quando a gente instala o Firebird manualmente, ele pergunta qual versão que você quer, o server, o client, a versão de desenvolvedor. Então eu tenho que colocar uns parâmetros e esses parâmetros têm que ser da exata maneira que eu vou escrever aqui, pessoal, porque o maiúsculo e o minúsculo influencia. E aonde que eu vou encontrar esses parâmetros? Eu vou deixar aqui no card um vídeo do MQFS, pessoal, onde ele explica cada parâmetro que você pode usar aqui nesse tasks, tá? E eu vou colocar aqui o use super server task, que é para ele instalar o super server, ele usar o guardian, use guardian task, para ele usar o fbguard como o monitor do servidor ali, colocar o auto start task, que é para ele toda vez que o Windows iniciar, também iniciar o Firebird, e aqui eu vou colocar o fbclient copy fbclient task. Por que eu coloquei aqui, sendo que eu já estou copiando manualmente ali em cima? Porque, repetindo, pessoal, às vezes o antivírus bloqueia quando você faz dessa forma aqui no Windows Setup, tá? E ele não copia a biblioteca para a pasta system. Então eu garanto das duas formas aqui para ele copiar essa fbclient para o nosso system. Se não funcionar aqui, ele está copiando manualmente aqui para garantir que dê certo. Mesmo assim, às vezes, dependendo do antivírus, ele bloqueia, tá? Essa cópia do fbclient. E aí depois eu posso colocar aqui no final
mais um parâmetro que é noIcons, ou seja, ele não vai criar nenhum tipo de ícone, nem na área de trabalho, nem no menu iniciar, tá? Então, dessa forma, eu passo os parâmetros que eu desejo que o meu Firebird seja instalado. Poderia colocar aqui também /copy FB Client, que esse parâmetro aqui é das versões anteriores, tá? Às vezes funciona, dependendo da sua versão que você for usar para instalar o Firebird, às vezes funciona, mas nas mais novas, 3.0 em diante, esse parâmetro não funciona mais, tá? Fique atento a esses detalhes aí dos parâmetros, pessoal, senão a instalação dá errado. Então, dessa forma, a gente consegue colocar o Firebird, a instalação do Firebird, junto com a instalação do nosso sistema num único instalador. Tá? Então, vamos compilar aqui para ver. Ele me acusou um erro aqui, pessoal, que ele não encontrou o arquivo dados.fdb, porque eu coloquei o caminho dele aqui está errado. Ele não é swh/agenda, ou melhor, swh-agenda/bd. Ele é bd/swh-agenda. Ele é outro caminho aqui, pessoal. Então fique atento a isso. Aí eu posso compilar de novo. Agora ele não apresentou nenhum erro. Ele vai gerar o pacote de instalação para mim e já vai começar a executar. Ele criou com sucesso, então eu já estou começando a rodar o meu instalador que eu criei, tá, pessoal? Então eu vou vir aqui no painel de controle primeiro e vou desinstalar o Firebird, porque na minha máquina já tem o Firebird instalado. Então eu vou desinstalar ele para ver se a nossa instalação vai instalar o Firebird novamente corretamente, tá? Então eu venho aqui, vou desinstalar ele, dou um sim, aqui eu coloco sim para todos, está desinstalado o Firebird do meu computador, então eu rodo o nosso instalador que a gente acabou de criar. Aqui eu não vou criar nenhum ícone na área de trabalho, repetindo, a gente viu isso na aula passada, pessoal, vocês podem assistir para poder entender isso daqui. Depois de ele descompactar os arquivos da nossa aplicação, ele descompacta do Firebird e dessa forma já está instalado tanto o sistema nosso quanto o Firebird, sem fazer nenhuma pergunta para nós, de forma automática. Se eu vier aqui no painel de controle, ele já está aqui novamente, tá? Então ele foi instalado com sucesso. E se eu procurar FB Client lá no nosso diretório System do Windows, vocês vão ver que ele vai estar lá. Deixa eu vir aqui, vamos abrir lá o seu Windows System. Vocês viram que a pasta do sistema já foi criada lá. Então eu venho aqui no Sysvol 64, tá aqui FB Client e o F maiúsculo e o C maiúsculo, da forma como a gente escreveu lá no instalador, pessoal. Então vocês viram que realmente ele copiou o nosso arquivo DLL para a pasta System, tá? Então, dessa forma a gente conclui nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado do nosso vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Esse script vai estar disponível aqui no primeiro link da descrição, se vocês quiserem baixar. Eu mostro como que faz o download, tá? Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no nosso canal. Muito obrigado e até a próxima.